Eu sou a psicóloga Daniele Castellani e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o choro. Se você está gostando dos conteúdos, me siga em todas as plataformas digitais e não deixe de curtir, se você realmente estiver gostando, e de compartilhar com as pessoas que se interessam pelo tema. Você se lembra da última vez que você chorou? O que te faz ter vontade de chorar? Quando você era pequeno, quando você era pequena, você era acolhido quando chorava? Ou com grande frequência pediam para você parar de chorar ou engolir o choro? Você tem vergonha de chorar? Como você lida com o ato de chorar? Bom, sobre esse assunto eu já começo com um fato. Nós choramos desde que nascemos. Sim, desde que nascemos. Afinal, é isso que toda a equipe do parto espera que aconteça, né? A equipe do parto, ela fica muito feliz quando a gente chora, porque chorar é sinal de vida. Então, assim sendo, o choro, ele é a nossa primeira forma de expressar o que a gente está sentindo quando a gente é bem pequenininho, quando a gente é bebê. A gente chora de fome, a gente chora de sede, a gente chora de desconforto, seja ele qual for, de dores, a gente pode chorar também de sono, enfim, são vários aspectos que fazem com que a gente chore para a gente manifestar algum sentimento ou algum desconforto. Qualquer coisa que exista a necessidade de nos expressarmos, a gente já tá lá chorando e é a partir disso que a gente consegue se comunicar com os nossos cuidadores. Porém, infelizmente, né, grande parte da sociedade aprendeu a reprimir o choro, porque para muita gente, de uma maneira muito errada, chorar é sinônimo de fraqueza. Então, aquele que chora é aquele que é fraco, o que é uma grande mentira, né? Então, assim sendo algumas frases como, por exemplo, engole o choro, homem não chora, se chorar eu te bato, se tornaram muito frequentes. E isso faz com que a gente tenha como consequência mesmo uma série de resultados ruins, né? Tanto no sentido pessoal, individual, né? No sentido pessoal, também no sentido coletivo, no sentido da sociedade. Porque quando a gente nega a qualquer pessoa, seja ela qual for, o direito de chorar, a gente também nega para aquela pessoa o direito de sentir, o direito de se conectar com suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos. Então, quando a gente nega a uma criança o direito dela chorar com frases como essa, a gente ensina para ela ou para elas que não se deve conectar com as próprias dores e com os próprios sentimentos. E, consequentemente, ela também aprende a não se importar muito com a dor do outro, né? Porque ela não foi muito acolhida. A dor dela não foi muito acolhida. Então, se a nossa dor não é acolhida, a gente aprende que dores não são acolhidas e a gente acaba também não acolhendo a dor do outro. Então, assim, a gente forma uma sociedade que age, né? Claro, a sociedade que a gente tem hoje, muitas vezes, que age de uma forma muito mais egoísta, né? Com falta de empatia, porque é uma consequência desses sentimentos que foram reprimidos, que foram negados. E aí, como consequência disso, a gente tem pessoas mais ansiosas, a gente tem uma sociedade mais depressiva e com diversos transtornos emocionais. Afinal, essa tristeza tem que ir para algum lugar, né? O Jung, que foi um psiquiatra suíço, um psicoterapeuta suíço também, ele foi o fundador da psicologia analítica, né, que é a principal abordagem que eu utilizo hoje no meu trabalho. Ele tem uma frase muito famosa que diz o seguinte, abre aspas, o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Fecha aspas. Olha que interessante como tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje. Então, o que a gente está negando quando a gente nega o choro, né? A gente está negando essa tristeza, a gente está negando essa angústia, a gente está negando algum sentimento, até porque não é só de tristeza que a gente chora, né? Mas a gente está negando algum sentimento, alguma emoção. E a verdade é que quando uma tristeza ela não é vivida, ela não é expressa, ela não morre. Não quer dizer que não expressar essa tristeza, essa angústia, vai fazer com que aquilo seja sanado. Aquilo não morre, ou seja, o que negas te subordina. O corpo daquela pessoa, né? O corpo daquele indivíduo precisa levar essa tristeza para algum lugar, que pode ser tanto o choro, que inclusive é o ideal, quanto os sintomas, como por exemplo em doenças físicas ou até mesmo na depressão, né? Então, uma tristeza não vivida pode vir a se tornar uma depressão, sim. Então, já é comprovado cientificamente que tristeza e choros reprimidos podem ser grandes disparadores para doenças não só da mente, mas do corpo também. Então, por exemplo, né? Assim como a água do nosso corpo precisa ser expelida de alguma forma, através do xixi, do suor ou até mesmo do próprio choro, as tristezas também precisam de alguma forma serem expelidas, assim como o xixi, né? Então isso pode ser feito, essa tristeza ela pode ser expelida
Através do choro, através da conversa, algumas pessoas expelem essa tristeza através da escrita, pela própria arte, né, pela expressão artística e, sei lá, pelo que mais a sua alma pedir, né, da forma que sua alma está pedindo para expelir essa tristeza é a forma com que você necessita fazer. Então, diante disso tudo, é no mínimo curioso que no decorrer do tempo, o chorar foi algo muito reprimido, né, principalmente para os meninos. Eh, e aí pensando nisso, né, principalmente para os meninos, é importante a gente lembrar e entender também que talvez por isso a gente tenha tanta guerra, né, porque para alguns homens, a única manifestação para alguns homens, alguns meninos, de acordo com a criação e da cultura infeliz, né, alguns meninos, eles não podem chorar, né, não podem, expressar seus sentimentos de tristeza, e a única manifestação de sentimentos que é aceita pela família, pelos pais, pelos avós, é a manifestação da raiva, da fúria, né. Então os pais e avós não aceitam ver meninos chorando, mas aceitam alguns, né, pais e avós, mas aceitam que eles sejam violentos, né, por uma questão de até entre muitas aspas, de honra. Então os meninos eles são criados sim a expressar sentimentos, mas só sentimentos que tenham relação com raiva, com violência, com defender a família, com defender, a sua, entre aspas, honra através da guerra, mas a tristeza nunca é permitido. Eu sempre falo em consultório, né, que a raiva muitas vezes é uma tristeza mascarada, é que aquela pessoa, ela aprendeu que ela não pode expressar sentimentos de tristeza nem chorar. E aí para isso ela sai fazendo lutinha na escola, sendo agressiva, xingando e ofendendo as pessoas, porque a única forma de né, a única expressão aceita dentro da família, daquele contexto, daquela pessoa, é através da raiva, tá? Então, é legal a gente avaliar o quanto essa cultura de não expressão de sentimentos traz muito mais malefícios do que benefícios. Olha aí essa cultura de guerra, essa cultura muito violenta que a gente tem. Que talvez se a gente tivesse expresso através da angústia, através do choro, as coisas seriam um pouco mais facilitadas. Então, assim, chorar é coisa de homem, sim, é coisa de mulher e de qualquer ser humano. Chorar, diferente do que dizem, faz bem para a saúde, porque é saudável e se faz necessário em muitas situações para que a gente fique melhor. Então, assim, o choro, ele é a manifestação das nossas emoções através das lágrimas, né? Então a gente pode chorar de tristeza, de dor física e emocional, mas não só disso. Então até agora eu falei muito de angústia, muito de tristeza, mas a gente também pode chorar de alegria. Quem nunca chorou de alegria, de alguma emoção gostosa? A gente também pode chorar quando a gente dá uma gargalhada, né? Que é o chorar de rir, a gente não consegue conter, a gente começa a rir tanto que a gente começa a chorar. Então o choro, ele vem com uma emoção e ele é expresso através das lágrimas. Então, cientificamente, a gente pode entender o choro também como muito benéfico, e eu vou explicar por quê. E vamos falar um pouquinho da lágrima. A lágrima, ela é uma substância produzida pelo nosso organismo, né, pela glândula lacrimal ali, que todos nós temos. E segundo a neurociência, as lágrimas, elas se dividem em três, né, então são três as funções da nossa lágrima no nosso organismo. Número um, né, essa lágrima que é produzida por essa glândula o tempo todo, ela serve para lubrificar nossos olhos, então quando a gente está ali produzindo essas lágrimas, os nossos olhos eles estão mais lubrificados, podem perceber que todos os olhos eles têm essa necessidade de se lubrificar para se manter com saúde, né? Segunda função, para nossa proteção também, essas lágrimas, então, da própria glândula lacrimal, as próprias lágrimas, elas funcionam para cuidar da gente e para se livrar de algum estímulo externo que incomode os nossos olhos. Então, percebam também que toda vez que cai algum cisco, o famoso cisco, né? Que tem gente que fala, ah, não, tô chorando, é só um cisco. Mas muitas vezes cai um cisco mesmo nos nossos olhos e a gente precisa repelir aquilo. Então, cisco, areia, poeira. Quando a gente corta cebola, quem nunca também, né? Porque vem alguma coisa ali, começa a arder, a gente começa a chorar. Qualquer substância tóxica. Então, a glândula lacrimal, ela libera ali as nossas lágrimas pra gente se livrar de bactérias, de toxinas e tudo aquilo que pode prejudicar os nossos olhos. A terceira função, e talvez a mais importante aqui no podcast, é que quando a gente produz a nossa lágrima,
pra gente chorar, a gente produz também hormônios calmantes. Olha que interessante. Então, quando a gente chora, os nossos olhos, o nosso corpo, né, ele libera um hormônio que a gente chama que é o hormônio do amor, não sei se vocês conhecem, que é a ocitocina. Então, chorar libera ocitocina, que reduz muito o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, e faz com que a gente se recupere, que a gente recupere o nosso equilíbrio, né, a nossa homeostase. Então, quando a gente está muito estressado, a gente alcança um nível de estresse muito grande, o corpo, olha como o nosso corpo é perfeito, né? Naturalmente, ele faz com que a gente precise chorar para a gente liberar ocitocina, para a gente reduzir o nosso cortisol. Então, assim, quem nunca deu aquele solução depois do choro e se sentiu muito melhor, né? Então, olha que bonito o que o nosso corpo faz com a gente para que a gente fique reprimindo aí o nosso choro. Então, depois que a gente chora, a gente fica calmo, porque a liberação desse hormônio faz com que a gente se sinta menos estressado. Engolir o choro faz com que esses sentimentos e essas emoções fiquem reprimidos. E se não liberados, esses sentimentos, essas emoções ficam presos no nosso organismo. E assim, como eu já disse, né, liberando assim, gerando assim várias questões de doenças, de patologias, tanto emocionais, tanto físicas. Então, sempre que puder, chore. Não engula o seu choro. O nosso corpo ele é perfeito e o nosso choro é feito para a gente se recuperar das coisas. Então, chore. Se fizer necessário, chore. Vamos ressignificar o que a gente aprendeu lá na infância e ensinar diferente, né, as crianças de hoje. Porque pode sim chorar. E mais do que chorar, que tal a gente começar a perguntar para aquela criança o que ela está sentindo? Então, você está chorando? O que você está sentindo? O que te fez chorar? É muito melhor do que engole esse choro, não pode chorar, né? Negar uma emoção, como a tristeza, como a angústia, como a ansiedade, nunca, nunca é uma opção, tá? A gente não pode negar as emoções. As emoções vêm para dizer alguma coisa para a gente. A gente tem que acolher essa emoção, seja em nós, seja no outro. Então, eu peço aqui que vocês se cerquem de pessoas que vocês confiem para expressar os sentimentos de vocês. E se houver falta dessas pessoas, não deixe de buscar um profissional que seja especializado para isso, tá? Para você conseguir colocar para fora essas angústias e, quem sabe, também chorar. Ok? Então eu espero que esse podcast, esse episódio tenha feito algum sentido para vocês e ajudado de alguma forma. Vocês podem compartilhar esse episódio com pessoas que se interessem pelo assunto também e acabar ajudando essas pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Um super beijo e até lá!